viu o que estavam falando sobre mim no corredor, Berta? Nem os meus próprios amigos acreditam mais em mim. Todos os indícios estão contra ti. Mas é a minha palavra, Berta. A minha palavra não basta. Por favor, não me interessa. Meu amigo, isso não é sensato. Olha o que você tá fazendo, bater numa mulher. Isso não se faz. Esse cara entre eu e ela. Eu não falei nada pro seu pai. Você tá achando que eu sou o quê, dona dela? Ele veio pra cima de mim que nem um animal. Me jogou contra a parede. Sabia de tudo. Mas eu não tenho culpa disso, Tobias. Eu tô te falando, acredita em mim. Você tá achando que você vai se livrar de mim contando tudo pro meu pai, né? Você não vai. Donatella, eu vou transformar a tua vida num inferno. Milagres extraordinários têm acontecido neste propósito da água consagrada à Santíssima Trindade, símbolo do Espírito Santo. A água representa a vida e Deus tem restaurado a saúde, a família, a vida econômica, a vida conjugal, mas sobretudo a vida espiritual de centenas e milhares de pessoas que decidiram exercitar o poder da fé sobrenatural. A fé sobrenatural é a fé que se baseia nas promessas de Deus, nos ensinamentos do Senhor Jesus, na palavra do Criador. E como para Ele não há impossíveis, então essas pessoas aos domingos, logo pela manhã cedinho, saem dos seus bairros, das suas cidades e se dirigem aqui ao Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, para receber na entrada a água dos maiores milagres e uma garrafinha. Essa água é consagrada à Santíssima Trindade, usada por Deus como um ponto de contato. E eu quero que você aumente o volume do seu televisor, do seu computador. Atenção, católicos, judeus, espíritas, testemunhas de Jeová, budistas, muçulmanos, você que se intitula inclusive ateu, eu não creio mais em nada. Eu estou sofrendo tanto, eu sofri tanto nesta vida, eu já fui tão decepcionado que eu já não creio mais em nada. Você agora vai crer em Deus, porque esses casos verídicos vão provar para você que a palavra de Deus, ela é viva e Deus faz milagres. Preste atenção. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei depressivo, cheguei no fundo do poço, cheguei separado da família, devendo mais de 400 mil reais. Eu cheguei sem fé. Quando eu cheguei na igreja, foi como se fosse a última porta para a minha vida. Não tinha mais saída. Por várias vezes tentei dar cabo da vida, colocava o revólver na cabeça, por várias vezes não conseguia puxar. Deus lhe livrou da morte. Deus me livrou da morte. Minha vida foi uma sucessão de perdas. Perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi empresa, perdi casamento. Não tinha mais saída para mim até chegar na igreja. Eu era depressivo, eu curtia sambas, eu gostava da noite, eu bebia muito. E eu até trabalhava, eu dava um passo para frente e 10 para trás, mas a vida não andava. Caio Henrique. Por que você veio aqui com a aguinha? Eu vim aqui no primeiro domingo com a água, né? Tive mais de 2 anos de depressão. Tentei cometer o suicídio, né? Então, o suicídio é porque realmente os medicamentos, os pensamentos não estavam sendo controlados, estava fora de controle. Eu fui com a intenção mesmo de me matar. Quando a gente chega no fundo do poço, a gente não se preocupa com terceiros. Só quer finalizar a ponta e acabou. O que aconteceu com a Elisa para a senhora estar aqui no altar? A Elisa, quando nasceu, ela foi diagnosticada depois de um tempo com enterocolite necrosante, que é uma infecção que dá no intestino. E essa infecção leva à morte, né? Meu Deus. Essas imagens aí é quando ela estava nessa fase de sendo tratada, acompanhada pelos médicos? Isso. Aí a Elisa ficou durante 4 meses da vida dela internada. Os primeiros 4 meses? Sim, internada. os primeiros 4 meses da vida dela. Como é que fica a cabeça, o coração de um pai, de uma mãe? Transtornada. Nesse estado, cheguei nesse começou estado. a exercitar a fé, usando a água dos maiores milagres. Aí tudo mudou. Aí recebi paz, recebi força para trabalhar, recebi direção para a vida, obedecendo a palavra, vindo aos domingos, todos os domingos, trazendo a garrafa, colocando a gota do milagre, obedecendo. Hoje a vida está transformada. Hoje tem paz, tem família. Cheguei divorciado, hoje casei de novo com a mesma esposa. No altar? No altar do Senhor Jesus. E
desde o primeiro domingo, com a água, eu tomava o remédio, mesmo não crendo. Fomos lá, primeiro domingo, segundo domingo eu pedi pro obreiro, eu falei assim, obreiro, eu posso participar da Santa Ceia? O obreiro falou assim, você tá com fé? Você crê? Eu creio. Participei da Santa Ceia, no terceiro domingo me batizei. Então, eu usei minha fé. Aprendi a usar, na verdade, né? E hoje eu encontrei Jesus, né? Hoje eu rio, tenho felicidade, não tenho resquício de nada. O que eu não consegui em 3 anos com psicólogo, psiquiatra... Os medicamentos? Não adianta. A própria forma já fala que é depressão, né? Então, é o que eu tinha. Os efeitos colaterais eram a depressão. Hoje, graças a Deus, com o Espírito Santo, eu tô aí na fé. Caio, você é uma prova viva de que a depressão, sim, tem cura, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso é apenas o início de muitos outros testemunhos. Siga nessa fé. Parabéns, Deus é contigo. Mesmo com todo mundo falando que ela não ia sair do hospital bem, a gente perseverou, a gente batalhou pela vida dela, fizemos o uso da água durante... Como é que os senhores faziam uso da água? Então, ela não podia ingerir nada, porque os 3 meses da vida dela, ela não pôde se alimentar com nada. Era alimentação pela veia dela. Eu pegava, sem autorização dos médicos, colocava uma gotinha no meu dedo e passava na boquinha dela. Eu também bebia por ela. E foi assim durante 4 meses da vida dela. Ela teve parada cardíaca na minha frente, parada respiratória. Foram 5 cirurgias ela passou no total. Os especialistas... 6 cirurgias? 5 cirurgias no total. Os especialistas que a acompanharam... Ninguém acreditava que ela ia sair. Via ela como um caso... impossível, até perdido. Usando a água dos maiores milagres, a fé e a água como ponto de contato, Deus restaurou e ela ficou sem sequelas, sem nada? Sem sequelas nenhuma. Depois de 1 ano que ela fez as últimas cirurgias, né, que ela usou bolsa de colostomia. Ela ficou com 1 ano usando bolsa de colostomia e a previsão para retirada da bolsa de colostomia era agora, nesse ano. E ela tirou o ano passado, no começo do ano passado. Saúde restaurada. E o médico ainda virou para mim na última cirurgia dela e falou assim, mãe, eu não sei o que você fez, mas a única coisa que eu posso fazer é agradecer pela sua fé. E o médico me agradeceu. Elisa, a mãe desta criança que ficou hospitalizada nos seus 4 primeiros meses de vida devido essa infecção, essa bactéria, esse problema grave de saúde, mas levando a água, fazendo uso da fé, Deus operou o sobrenatural, o milagre. O Caio, que sofria com depressão durante 2 anos, com 4 formações, um homem inteligente, preparado para enfrentar a vida, mas despreparado para enfrentar o mal do século, a depressão. Fazendo uso da fé, vencendo o preconceito, o orgulho, a autossuficiência, o Caio venceu a depressão fazendo uso da água dos maiores milagres como ponto de contato. Não foi a água que curou esta criança, que curou o Caio. Não foi a água que curou o seu Amâncio, que sofreu com depressão, perdeu a família, tinha dívidas de mais de 400 mil reais. Um homem que tentou se matar em diferentes ocasiões, porque nem ele acreditava nele mesmo. Ele achava que ele era um peso para a família, que as pessoas seriam mais felizes sem ele. Essas pessoas estavam passando por problemas que só Deus podia resolver. E resolveu quando eles decidiram buscar em Deus o sobrenatural. Prepare a sua garrafinha com água, chegue cedo, esteja conosco aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, neste domingo, a partir das 8h30, eu vou estar na entrada para lhe recepcionar com a água dos maiores milagres e nós vamos iniciar, meu amigo, nos preparar para Domingo de Ramos, quando estaremos participando, vivendo a Semana Santa como nunca antes, em toda a história da Igreja Universal aqui na Zona Sul de São Paulo, mais precisamente no Templo dos Maiores Milagres, que completou 25 anos. Vai ser a Semana Santa que você e eu vamos viver de domingo dia 2, domingo de Ramos, até o domingo dia 9, domingo de ressurreição, que vai marcar a nossa vida de forma profunda, impactante, transformadora. Na Bíblia, muitos milagres aconteceram por meio da água.
Naamã foi um grande general sírio que estava condenado pela lepra. Ao banhar-se nas águas do Rio Jordão, alcançou a cura da doença que o limitava. O jovem cego de nascença, que lavou-se no tanque de Siloé e imediatamente passou a enxergar. Estou vendo tudo. Estou vendo tudo. 2000 anos se passaram e os milagres continuam. Fiz o uso da água, do tratamento, e usando com fé, determinando, eu alcancei a cura e a libertação. A concentração do Fé em Milagres, as reuniões de domingo, ela é algo que eu não abro mão. É uma reunião que eu não abro mão, porque eu fui curada. Hoje a minha família é abençoada. Hoje tem Deus entre nós. Concentração de fé e milagres. Uma manhã separada para resolver todos os problemas. Iniciei no cigarro para ser descolado, chamar a atenção das mulheres, E aí, me envolvendo com baladas, cheguei a usar cocaína e fui a mais fundo a ponto de chegar no crack. Pior momento quando eu estava numa passarela com pensamento de suicídio. Eu tinha visto vultos, estava ouvindo vozes, longe da esposa, da filha, que era na época recém-nascida. E para mim isso aí foi o fundo do poço. Eu achava que não tinha mais jeito para mim, Eu estava como andarilho nas ruas. Foi quando eu cheguei no Templo dos Maiores Milagres. As portas estavam abertas. Fui direto ao altar, fiz uma oração sincera, entregando a minha vida na mão de Deus. E Deus fez a transformação no meu interior. Já são 5 anos sem recaída, sem fissura. Casamos, a esposa voltou, viu a diferença. E a família unida, tudo restituído. E estou muito feliz, só tenho a agradecer a Deus, o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, a alegria completa. Aqui no Templo dos Maiores Milagres eu alcancei a libertação, a cura dos vícios e hoje eu sou uma nova criatura. Eu fui diagnosticado com uma bactéria chamada H. pylori, que já estava correndo o estômago inteiro para gerar um câncer. Fiquei 15 dias internadas, os médicos não sabiam mais o que fazer comigo. Os médicos falaram que não tinha cura, por ser um câncer de uma bactéria que estava em um nível muito avançado. Eu sentia muitas dores, tomava morfina e não passava. A minha tia foi me visitar um médico e levou a água dos Maiores Milagres. E foi daí que eu comecei a usar a minha fé. Aí eu passava na minha barriga, tomava ela, tomava banho com ela, eu adquiri ela em tudo na minha vida. Não deixava acabar, completava com ela. Aí foi daí que eu fui curada. Na autoendoscopia que eu fiz, os médicos já não sabiam explicar, porque não tinha dado mais a bactéria. E a partir do momento que eu usei minha fé direitinho, conforme foram falado, os médicos não souberam explicar, porque não tinha mais aquela bactéria. O câncer que estava gerando não tinha mais. Aqui no Templo dos Maiores Milagres, eu alcancei a minha cura, a minha libertação, recebi o Espírito Santo. E eu faço um convite para você não deixar essa reunião passar na sua vida. Antes a minha família, nosso casamento era perturbado, não tinha paz. Porque tinha vício, bebida, brigas, era um inferno a nossa vida. Ele bebia, ele usava droga, me traía. Eu tinha muita briga, eu avançava em cima dele para ele me bater. Aí a gente, brigava muito. O pior momento que eu lembro foi no dia que eu cheguei em casa bêbado, Tinha passado 2 dias na rua bebendo, usando droga. E eu cheguei em casa cego, E fui lá no quarto para bater na minha esposa. E nesse dia ela pulou a janela e foi embora de casa. Então ali já veio a depressão, O desejo de suicidar, E ali foi o pior dia da minha vida, foi o fundo do poço, A minha filha, com apenas 6 anos, ela buscou pela nossa casa, pela nossa família. A partir desse momento que a minha filha, ela usou a fé dela, daí o meu esposo começou a ir. Aí, a partir do convite que ele fez para mim, que eu não ia na igreja, daí eu comecei a ir na igreja, nas reuniões de domingo, e foi maravilhoso. Hoje a minha família é abençoada, Hoje nós temos paz, nós temos alegria, nós hoje cuidamos um do outro, dá atenção um ao outro, tem diálogo, para conversar. Transformou de verdade a nossa família por completo.
entrega esse coração velho. Está escrito que Deus nos dá um coração novo, mas para isso você tem que entregar o coração velho. Todos os domingos são inúmeros relatos de cura, libertação dos vícios, transformação familiar e, acima de tudo, a busca pela verdadeira paz. Espírito Santo, meu Deus, toma o que já é teu, toma o que já é teu. A vida eu já entreguei, a vida eu já entreguei. A ti, meu Senhor e meu Rei, a ti, meu Senhor e meu Rei. Espírito Santo. Tenha você também esta transformação de vida. Participe da concentração de fé e milagres, domingo, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Essas pessoas tinham problemas no casamento, problemas de saúde, problemas de vício. Elas não conseguiam vencer os desafios da vida, porque Jesus ainda não havia entrado em suas vidas triunfando, como fez no domingo de Ramos. Prepara um ramo, traga neste domingo, dia 2, aqui ao Templo dos Maiores Milagres, ou leve aí ao Templo da Universal, na sua cidade, no seu bairro. Vamos consagrá-lo com a água dos maiores milagres, para que você triunfe sobre os problemas familiares, problemas de saúde, problemas de vício. Deus vai fazer o impossível. Como está escrito aqui no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 8, diz assim, veja, provai e vede que o Senhor é bom. Para você ver, você tem que provar. Bem-aventurado ou feliz o homem que nele confia. Tome a decisão de confiar em Deus. Independentemente do seu credo religioso, vamos confiar em Deus e Ele vai fazer o que nós não podemos. Meu nome é Raquel Amaral, eu tenho 46 anos, sou empresária no ramo de carreiras. Meu pai me abandonou, eu era ainda pequenininha, com 2, 3 anos, né? Foi muito difícil essa convivência sem um pai, uma mãe muito jovem que não tinha estrutura, né? Então eu vivia na casa de parentes. Aos 14 para 15 anos, quando eu estava já na adolescência, a minha mãe ficou grávida novamente e novamente sem pai, né? Mãe solo. E aquilo ali me criou uma mágoa muito grande, porque eu não acreditava que, apesar de toda a dificuldade que nós tivemos, né, a minha mãe ficou grávida de novo e sem ter uma moradia, sem ter um emprego fixo, enfim. Foi muito difícil para mim aceitar aquilo, né? E eu lembro que como que eu cheguei na Igreja Universal? Eu estava com 15 anos, eu tinha insônia, muita dor de cabeça. Participando das reuniões, eu consegui ter um pouco de paz. E aí fui seguindo a minha vida, não fiquei firme na igreja, porque entrou a adolescência, fui crescendo, fui virando adulta, né? Mesmo com a vida complicada, porque eu ouvia muitas fake news, né? Se colocava muito na mídia que a igreja ia roubar, que o Bispo Macedo ia tirar algo que eu nem tinha. Mas eu ouvia tudo aquilo ali que estava na mídia, acabava me afastando novamente da igreja, né? Me afastando da Universal novamente. Cheguei num ponto de, às vezes, querer ir na igreja, mas ter vergonha de chegar na porta da igreja, olhar para todos os lados, para ver se não tinha nenhum conhecido, de tanta vergonha que eu tinha de falar que eu frequentava a Universal. Outra situação que eu tenho até vergonha hoje de falar, que eu ia na Universal, mas eu não queria participar do culto que era ministrado pelo Bispo Macedo, porque eu achava realmente que ele era ladrão. Então eu sempre não continuava e a minha vida sempre não progredia. Eu tinha um trabalho que eu achava que era em primeiro lugar na minha vida, eu fui demitida e eu perdi o meu chão. Entrei em depressão, fiquei 2 anos deprimida. Procurei psicólogo, procurei
ajuda em todos os lugares que eu achava que poderiam me trazer algo, e eu não tive nenhuma melhora, nenhuma solução, né? Eu realmente estava muito perdida, a ponto, eu já tinha uma filha, eu já estava com a minha filha já estava com 5, 6 anos, e a minha vontade era abandonar tudo. Abandonar minha casa, eu já estava casada, e a minha vontade realmente era sumir no mundo. Não sei para onde que eu iria, não tinha dinheiro, não estava sem emprego. E aí, numa noite sem dormir, com insônia, eu acabei vendo, mudando de canal, vi um programa, um testemunho da Igreja Universal, que me chamou a atenção, né? Era até uma situação parecida com a minha, de uma pessoa que estava em depressão, e ela conseguiu se libertar. E aí, eu já conhecia a igreja, né? Eu já conhecia a Universal, e aí me remeteu, ali está a minha solução, né? E no dia seguinte, né, porque era madrugada, eu fui. O pastor estava de portas abertas, ele me recebeu, conversou comigo, fez uma oração, né? E ali eu já vi uma esperança para mim, já vi uma esperança para eu me libertar. Porque eu digo que a minha alma estava sangrando, eu estava muito triste. A minha busca, a princípio, foi a parte financeira, mas o Senhor foi transformando. Sim, vieram as bênçãos financeiras para a minha vida, mas Deus começou a me modificar por dentro. Eu perdoei meu pai biológico, perdoei, quero que ele seja feliz. Perdoei a minha mãe porque eu tinha mágoa. Eu recebi um livro de um pastor, o Casamento Blindado. Eu já estava casada, mas estava com muitos problemas no casamento, em geral, né? E aquele livro me abençoou muito, porque ali eu brigava muito com meu marido, né? A gente estava brigando muito com problemas financeiros, enfim, né? São várias questões, a ponto até de eu querer me separar. A gente falou em separar várias vezes, e aquele livro me trouxe uma perspectiva nova de olhar para a minha vida sentimental, né? Olhar para o meu casamento, e eu vi que muita coisa não era culpa do meu marido, era eu que não estava sabendo agir. E aí ele me abriu muito a mente, né? A visão de como me comportar como esposa. Naquele momento me ajudou demais aquele livro, né? Me batizei nas águas, né? Novamente, eu queria fazer as coisas certas, eu queria deixar tudo o que eu estava fazendo errado para começar a fazer o certo. E ali Deus começou a fazer uma mudança, né? Eu entendi que eu precisava também do Espírito Santo, eu comecei a buscar o Espírito Santo, comecei a orar. Pouco depois, né? Numa reunião de quarta-feira, Deus me presenteou, é um presente, receber o Espírito Santo. Eu senti ali que eu estava ganhando um pai, porque a minha vida inteira eu pedi por um pai, eu não sabia o que era o carinho de um pai. E quando o Espírito Santo habitou em mim, né? Naquele momento ali, eu falei, agora eu tenho um pai. Hoje ele frequenta comigo a igreja. A minha filha hoje é uma adolescente de 16 anos, que hoje frequenta junto comigo, que também foi batizada nas águas e recentemente recebeu o Espírito Santo. E o tempo mostrou que nunca existiu tudo que falaram na mídia nunca foi comprovado. Então, assim, de coração aberto, eu peço perdão, Bispo Macedo, se em algum momento, né, eu te julguei ou te critiquei, porque o tempo me mostrou a verdade. Faça como a senhora Raquel, perdoe a quem você tiver que perdoar. Prepare-se para viver esta Semana Santa como nunca antes, de domingo dia 2 a domingo dia 9, aqui no Templo dos Maiores Milagres. Se batize nas águas, se necessário for, e você vai ter também uma família unida e, o mais importante, a alegria da salvação. Só depende de você. Pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça.
começando neste domingo, dia 2 de Ramos, quando estaremos participando aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, 1800, na Zona Sul de São Paulo, em Santo Amaro. Para de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. Confira agora os eventos promovidos pelo Universal aqui da Zona Sul de São Paulo. Grupo Vício Tem Cura. Em Vargem Grande Paulista, uma clínica de reabilitação feminina recebeu a visita do Grupo Vício Tem Cura. 32 internas receberam atendimento individual, lanches e kits de higiene pessoal. O grupo também passou por Parelheiros. Uma clínica masculina também foi contemplada com a visita. Os voluntários realizaram mais de 50 atendimentos individuais. Os internos também ganharam lanches e kits de higiene. E claro, nos 2 encontros, todos receberam uma palavra de fé para a transformação de vida. E mais uma vez ficou provado que, pelo poder da fé, o vício tem cura. FTU. A reunião mensal do grupo FTU contou com a presença de mais de 600 pessoas. Pais, filhos, toda a família reunida para aprender ainda mais sobre seus deveres, como desempenhar de maneira certa seus papéis dentro de casa. Além de muitos ensinamentos, o evento foi marcado por um antes e um depois, nas atitudes, pensamentos e tudo que diz respeito à conduta espiritual. O dia de muito aprendizado foi encerrado com apresentações, jogos e muita diversão. E você, deseja fazer parte dessa grande família? Ser instrumento de Deus para ajudar milhares de pessoas que precisam de apoio, de uma grande transformação? Seja o próximo a segurar a mão de quem mais precisa. Saiba como aqui no Templo dos Maiores Milagres. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro.